Deus abençoe cada um de vocês que conseguiram chegar aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 11, diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu secar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela seja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quem é que pode dizer glória a Deus por esta palavra? Aleluia. Senta adorando o nome do Senhor. Bem suave. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra que eu costumo dizer que liberta, que transforma, que sara, que cura, que leva o homem e a mulher ao céu de luz. A gente filma porque através desses vídeos Deus tem alcançado vidas. Há 10 dias atrás recebi uma mensagem de um homem, prefixo 38, se eu não me engano é Minas Gerais, e ele disse: pastor, ore pela minha vida, perdi minha esposa, perdi meus filhos, estava com a arma apontada na minha cabeça, e quando eu ia tirar a minha vida, peguei o celular e me deparei com um vídeo, o Senhor pregando que Deus liberta, que Deus cura, que Deus sara e leva o homem para os céus. Tem 10 dias que eu acompanho ele em oração, e todo dia, irmão, ele me manda pelo menos 15 mensagens. Pastor, a vitória é minha. Pastor, Deus está fazendo a obra. Pastor, eu estou indo para a igreja. Pastor, os meus filhos estão comigo. Deus está fazendo a obra de forma poderosa e extraordinária. É por isso que a gente grava, porque Deus está alcançando almas através da sua poderosa palavra. Amém? O texto que nós lemos trata-se de um episódio aonde Salomão acaba de edificar a casa do Senhor. O interessante é que Davi projetou, Davi sonhou, Davi intentou no seu coração edificar uma casa ao Senhor. O interessante é que Davi, ele abre o coração para o seu amigo Natã, o profeta, e diz: Natã, eu moro em casa de cedro, e a arca da aliança em cortinas. Eu quero edificar uma casa ao Senhor. Aí a Bíblia diz que Natã, por ser amigo de Davi, vai liberar uma palavra dizendo: seja feito conforme a tua vontade. Mas a Bíblia diz que de madrugada o Senhor apresentou a Natã e disse mais ou menos assim: volta lá,
na casa do rei e diga para ele que ele não vai edificar casa nenhuma para mim, pois a sua mão é suja de sangue, mas um dos teus filhos edificará uma casa para mim. O interessante é que Davi é rejeitado pelo Senhor para edificar a casa, mas o que eu acho interessante, que Davi recebe o não de Deus. Ele tinha tudo para desistir desse projeto, ele tinha tudo para abandonar esse projeto, mas a Bíblia diz que Davi, ele vai juntar todo o ouro possível, toda a prata possível, todo o bronze possível. Para quê? Para edificar a casa do Senhor. Davi estava dizendo mais ou menos assim: não sou eu que vou construir, mas eu vou ajudar quem vai construir. Não sou eu que vai estar à frente desta grande obra, mas eu vou ajudar quem vai estar à frente desta grande obra. A primeira verdade que eu aprendo aqui nesta noite é que às vezes a gente é bom quando a gente está na frente, quando a gente está em evidência, mas o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, eu vou levantar uma igreja poderosa e extraordinária na minha presença, que vai ajudar quem está na frente desta grande obra. É isso que Davi vai fazer. Eu não vou edificar, mas eu vou ajudar quem vai edificar. Às vezes a gente acha que o avivamento ele vem para quem está na frente. Oh glória! Quem é que não se lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias ora e o fogo desce. A Bíblia diz que Elias ora e a chuva cai. A Bíblia diz que Elias ora e o céu se fecha. De repente Elias chama um servo para andar com ele. Perceba, irmão, que Eliseu não vai orar, mas vai interceder para quem vai orar. Perceba que no momento quem está em evidência é Elias, quem está pregando é Elias, quem está fazendo é Elias, mas Eliseu está deitando água na mão do profeta. Chega um momento, Elias olha para ele e diz: pede-me o que tu queres. Parece que eu vejo Elias olhando para Eliseu e dizendo: quer pregar como eu prego? Eliseu diz: quero não. Quer cantar como eu canto? Eliseu diz: quero não. Quer orar como eu oro? Eliseu diz: quero não. Então o que é que você quer? Eu quero porção dobrada daquilo que está sobre a sua vida. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: ei, não é você que está pastoreando no momento, mas vai intercedendo por quem está pastoreando, por quem está liderando, porque uma porção dobrada da presença. Ela é bacalamaia, céu, joga a mão direita para cima. Eu vou profetizar nessa noite. O grandão está na casa e está dizendo: vai orando, vai intercedendo, vai jejuando, vai ajudando, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai te encher das... Então Davi, irmão, não vai edificar a casa, mas Davi vai trabalhar para quem está edificando. Davi recebeu o não de Deus, mas Davi vai trabalhar para que tudo aconteça da forma correta. A Bíblia diz que ele junta todo o ouro, ele junta toda a prata, ele junta todo o bronze, ele vai juntando. Aí chega o momento do reinado de Salomão. Está tudo preparado para ele edificar a casa do Senhor. Porque a gente vê, irmão, quando ele coloca o último prego, a glória de Deus invadiu o templo. Aí achamos tudo lindo, mas à luz da Bíblia eu entendo que enquanto Salomão estava designando cada função para cada um, tinha alguém carregando madeira, tinha alguém carregando bronze, tinha alguém polindo cobre, tinha cada pessoa no seu determinado lugar. Pastor Nadiel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: fica na tua função, no teu lugar, porque a glória de Deus vai descer sobre. A Bíblia diz que está todo mundo ali na sua função, todo mundo trabalhando no seu lugar. Quando de repente Salomão termina tudo, a glória de Deus invade o templo. A Bíblia diz que quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Todos foram envolvidos pela
poderosa presença de Deus. Aí o Senhor agora, depois deste grande avivamento, ele decide apresentar-se a Salomão de madrugada. Ele decide apresentar-se ao seu servo de madrugada. Aí ele vai dizer o seguinte: Salomão, se eu cerrar o céu, se eu mandar aperte sobre a terra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, a gente quer ser avivado pela presença de Deus, mas a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente é povo de Deus, povo de Deus, povo de Deus, povo de Deus. Pastor, não entendi isso. Povo de Deus não anda onde quer andar. Povo de Deus não fala o que quer falar. Povo de Deus se porta diferente para a glória e para a honra do nome santo do Senhor dos Exércitos. Então a primeira verdade aqui, irmão, nós precisamos entender que nós somos povo de Deus. O avivamento não é para qualquer pessoa. O avivamento é só para quem é povo de Deus. O avivamento não é para qualquer um. O avivamento é só para quem entendeu que é povo santo, remido, lavado no sangue do Cordeiro. Então o Senhor está olhando e está dizendo: se o povo que se chama pelo meu. Então a primeira atitude aqui, para quem quer ser cheio da presença de Deus, precisa estar enquadrado dentro do povo de Deus. Perceba que estavam todos reunidos e unidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu, veio do céu, veio do céu. Tem alguém esperando vindo o pregador, tem alguém esperando vindo o cantor, mas o grandão está na casa e está dizendo: vai vindo alto, vai vindo alto, vai vindo alto. Me ajuda a pregar, irmão. Coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado, dá uma chacoalhada nele, diga para ele: vai vindo alto, viu? É por isso que eu entendi o porquê Elias não entregou a capa na mão de Eliseu. Não era mais lindo fazer uma festa como essa? Colocar Eliseu no lugar de destaque, pegar a capa e entregar na mão. Quando eu vi o texto, eu perguntei: Senhor, por que Elias não entregou a capa na mão de Eliseu? O Senhor falou no meu coração para ele entender algo muito importante: que unção não vem de homens, unção não vem da terra, unção não vem de baixo, a unção vem de cima, a unção vem do alto, o poder, a glória, a unção vem. É por isso que Elias olha para ele e diz: se tu me vê quando eu subir, tu vai receber. Eliseu não é bobo. Elias olha e diz: eu vou até Jericó. Ele diz: eu vou a Jericó contigo também. Eu vou até o Jordão. Ele diz: eu vou até o Jordão contigo também. Eu vou até Betel. Eu vou até Betel contigo também. Aí a Bíblia diz que ele não larga. Ele diz mais ou menos assim: estou junto e misturado e não te largo de jeito nenhum. Irmão, foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu aceitei Jesus. O pastor que me guiou para Jesus disse: fica debaixo da árvore. Eu disse: o que é árvore, meu filho? Ele diz: o teu pastor, aonde ele for tu vai, aonde ele for tu vai, porque a presença de Deus vai lhe pegar. Elias vai, Eliseu vai atrás. A Bíblia diz que uma carruagem separa Elias de Eliseu, e Elias é levado num redemoinho. Aí de repente a capa vem descendo, glória, a capa vem descendo do alto para baixo. A capa representa a porção dobrada. Eliseu pega a capa, dobra a capa, oh glória, porque tem pessoas por aí, irmão, que quando sobe um degrauzinho, aqui não, só lá em Brasília, sobe um degrauzinho, empina o nariz, já se acha a última Coca-Cola do deserto, é presbítero e diz: não posso pegar mais um copo que caiu no chão, fica complicado. Mas Eliseu não, Eliseu pega a capa que representa a porção dobrada, bate no Jordão e pergunta: aonde está o Deus de Elias? Aonde está o Deus de Elias? Aonde?
Para ficar gravado, olha para alguém que está do teu lado, diga para ele: a unção vai vir do alto, vai vir do céu. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, a gente quer ser cheio da presença de Deus, mas Deus está dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Ele está na casa e está dizendo: Daniel, eu vou levar alguém para o caminho da humilhação diante da minha presença. Porque a gente quer os lugares de destaque, irmão. Quer ser cheio? Desce para o lugar da humilhação. A Bíblia diz que Jesus, ele entra na casa de Simão leproso. Olha só, o cabra era leproso. Jesus entrou dentro da casa dele. Naquela época era costume ter uma bacia para lavar os pés. Era costume dar um beijo no rosto como ósculo santo. Aí Jesus entra, Simão não faz nada. Aí entra uma mulher naquele ambiente decidida a fazer a diferença. Irmão, quem muda o culto é você. Quem faz o culto é você. Tem pessoas aqui, pastora, que já saiu de casa dizendo: eu vou para aquele congresso, mas vou voltar nas asas do vento, glorificando, exaltando o nome do Senhor dos Exércitos. O grandão está na casa e está dizendo: cadê esse povo? Irmão, a mulher entra decidida a fazer a diferença. Só que a mulher, na mesa, ela não quer um lugar de destaque. A Bíblia diz que ela vai para os pés de Jesus. E eu costumo dizer que os pés do mestre é o lugar mais alto que eu e você podem encontrar. Ela vai para os pés do... Oh, irmão, e quem se humilha na presença de Deus incomoda. Oh, glória. Ela está lá nos pés do mestre. Daqui a pouco, sabe quem fica atribulado? Os discípulos. Um começa a olhar para o outro dizendo: o que essa mulher está fazendo? Aí eles vão logo na acusação. Eles olham e dizem: se este aí fora profeta, saberia quem e qual é esta mulher. Ô irmão, sempre alguém vai querer apontar o teu passado, vai querer lembrar o teu passado. Eu costumo dizer, pessoas que gostam de desenterrar defunto, eles estão olhando e dizendo: se ele fosse profeta, saberia quem e qual. Quem fala do seu presente porque era uma prostituta, qual fala do seu passado. Mas a Bíblia diz que aquela mulher decide aumentar o volume da adoração. Sabe o que aquela mulher faz? Ela pega o nardo puro, quebra, e o cheiro daquele nardo começa a exalar todo aquele ambiente, todo aquele... Oh meu Deus do céu, eu já estou vendo que tem crente entendendo aqui nesta noite. O grandão está na casa e está dizendo: vai dando glória, vai dando glória, vai dando glória, porque a tua adoração está... A adoração daquela mulher invade aquele ambiente. Um dos discípulos disse: que desperdício. Tu conhece alguém assim, irmão, que diz: ora demais, vai para a igreja demais, jejuma demais? Irmão, nada é exagerado para Deus, viu? Ô glória, eu saí lá de Brasília para te dar a receita. Ore um pouquinho mais, jejue um pouquinho mais, se humilhe um pouquinho mais, desça um pouquinho mais, porque Deus vai fazer coisa grande. Aí a adoração daquela mulher enche toda aquela casa, o negócio fica forte. Aí a Bíblia diz que eles estão lá murmurando, e Jesus, educado, olha para aqueles discípulos, para aquela multidão, e diz mais ou menos assim: cala a boca. Aonde o pastor Daniel Alves pregar, aonde a pastora Adriana pastorear, vai ter que dizer que esta mulher fez a diferença na minha presença, Até hoje está aí para a gente falar dela. Então a primeira coisa aqui é se humilhar. A gente acha, irmão, que na presença de Deus é subindo. Mas eu vi aqui nesta noite que para crescer na presença de Deus é descendo. É descendo. Tem alguém que vai descer na presença de Deus aqui? Zaqueu olha e diz: eu quero ver Jesus. O que ele faz? Sobe com muita
pressa. Está lá em cima, irmão. Jesus está passando. E o interessante é que Jesus se parecia com os discípulos e os discípulos se pareciam com Jesus. Pastor, prova na Bíblia. Jesus está orando no Monte das Oliveiras. Judas tem que dar um beijo em Jesus para identificar quem era Jesus no meio do discípulo. Então Jesus parecia com os discípulos pareciam com Jesus. É por isso que aquela mulher do fluxo de sangue sai de casa dizendo: se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu serei curada. A mulher toca em Pedro, não acontece nada. Toca em João, não acontece nada. Toca em André, não acontece nada. Toca em Filipe, não acontece nada. Toca em Judas, não acontece nada. Toca em Tomé, não acontece nada. Mas quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que o sangue estancou e ela vive. Ele sobe, está lá em cima procurando ver quem é Jesus. Só que enquanto Zaqueu está procurando, Jesus já encontrou ele primeiro. É noite do avivamento, né? Quem saiu de casa assim dizendo: eu quero ser cheio? Aleluia! Saiu de casa dizendo: eu quero ver Jesus, porque eu vou ser cheio. Eu saí lá de Brasília para dizer para alguém: Jesus já te viu primeiro aqui nesse congresso. Jesus já te viu. Está lá em cima procurando quem é Jesus. Aí a Bíblia diz que Jesus viu ele primeiro. Aí libera uma palavra dizendo: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Na mesma velocidade que tu subiu, Zaqueu, achando que para me ver aí em cima, desce depressa. Parece que eu vejo Zaqueu dizendo: irmão, Jesus, eu estou no lugar de privilégio, porque aqui em cima, quem está em cima, irmão, quem está em cima tem uma visão privilegiada, não é verdade? Ô glória, parece que eu vejo Zaqueu dizendo: Jesus, deixa eu ficar aqui em cima, porque aqui em cima eu vou ver milagres extraordinários. Parece que eu vejo Jesus dizendo: se tu ficar em cima, rapaz, tu vai ver o cego ver. Se tu ficar em cima, rapaz, tu vai ver o coxo andar. Se tu ficar em cima, rapaz, tu vai ver eu liberar um grito e dizer: Lázaro, vem para fora. Se tu ficar em cima, tu vai ver eu curar o leproso, tu vai ver eu curar o coxo, tu vai ver eu curar o homem da mão micada, tu vai ver eu expulsar os demônios de Maria Madalena. Mas se tu descer, eu entro na tua casa, eu mudo a tua história. Deixa eu ver se tem alguém entendendo aqui nessa noite, oh glória. Desce, 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 desce. Aleluia. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, pergunta para ele: vai ficar em cima ou vai descer? Se descer, ele entra na tua casa, viu? Se descer, ele entra na tua casa e faz coisa grande. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, aleluia. Você já cansou de ouvir isso? Vai ouvir de novo. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. A gente quer viver o avivamento, mas o grandão está na casa e está dizendo: está faltando oração. Quer viver o avivamento? Então ora. Busca a minha presença. Ele está dizendo: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. É só orar, irmão. Parece que é difícil, mas o grandão está na casa e está dizendo: vai orando. A oração, ela move montanhas. Eu me recordo que roubaram meu carro, irmãos. A gente ganhou um ex-traficante para Jesus, porque agora ele é crente. Ganhamos ele para Cristo. Ele tinha uma tentativa de homicídio, tráfico de droga, receptação, um bocado de BO. Aceitou Jesus, disse: eu vou me entregar. Eu disse: então vai. Se entregou, ficou preso 6 anos. Mas naquele dia que ele se entregou, teve audiência. Lá vai eu para a audiência. Meio-dia, deu uma pausa para o almoço. Quando eu saio no estacionamento, cadê meu carro? Sumiu. Levaram o meu uninho preto. Era o que eu tinha. O irmão olhou para mim e disse: meu filho, pega esse outro carro. Se eu fosse você, procura o seu carro por aí, porque a polícia não vai atrás. Eu peguei aquele carro no dia seguinte e comecei a dar umas voltas procurando meu carro, irmão.
Só que eu estava procurando, cantando um refrão do hino da harpa, porque o louvor é com a minha esposa, não é comigo. E eu comecei a cantar um refrãozinho que dizia assim, ó, Deus vai me guiar com tua forte mão. Irmão, de 7 horas da manhã até 2 horas da tarde, Deus vai me guiar com sua... Eu acredito que Jesus já estava zangado comigo. Eu olhava assim, irmão, procurar um carro roubado em Brasília é a mesma coisa de procurar uma agulha no palheiro. Eu olhava assim a uns 300 metros de distância, eu olhava e dizia, lá, olha lá meu Uno preto. Quando eu chegava lá era um Gol branco. Eu disse, eu estou ficando doido. Me dá um sinal, Senhor, para me voltar para casa, fala comigo, diz que eu não vou achar mais esse carro, que eu me conformo, eu já estou cansado. Mas continuei cantando isso na mente. Deus vai me guiar com tua forte mão. De repente, irmão, deu um grito. Deus! Maravilhoso! Conselheiro! Deus forte! Pai da eternidade! O Senhor vai me devolver o carro ou não vai? Quando eu fechei a boca, o camarada passou com meu Uno preto na minha frente, o carro voltou para minha mão e o nome do Senhor foi glorificado. Pastor Daniel, o que é que eu preciso fazer? Abra a tua boca cheia de dente e começa a falar com teu Deus. Começa a falar com teu Deus, porque Ele ouve oração. O problema é que a gente não quer orar, irmão. Tem gente que já virou crente 6 horas. Vocês sabem como é que é? Lá em Brasília, todo mundo sabe. 6 horas por mim, conjunto de varões. 6 horas por mim, pastoras. 6 horas por mim, equipe de louvor. E vira o crente 6 horas, mas ele não ora. A Bíblia diz que Bartimeu reclamando. Alguém está olhando e está dizendo, cala a boca, cego. Tu acha que o cego calou? A Bíblia diz que Bartimeu aumentou o volume da adoração. Aumentou o volume da oração. Eu saí lá da Ceilândia para profetizar no meio desta igreja. Ei, o grandão está na casa e está dizendo, aumenta o volume da tua oração, porque eu vou mover montanha. Ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado, diga para ele, ora um pouco mais. Está aqui na Bíblia, se o povo que se chama, pelo menos não se humilhar e orar. Só que tem um negócio, quanto mais a gente ora, mais o negócio fica estreito, né? Uma mãe orava por um filho. Quanto mais ela orava, irmão, mais o menino dava trabalho. Tem alguma mãe assim, aqui assim? Que quanto mais ora, mais o menino fica atribulado. A mãe orava, o menino dava mais trabalho. E ela percebeu esse negócio, que quanto mais ela orava, mais difícil ficava. Sabe o que ela fez? Não vou orar mais. Desisto. Não oro mais, porque quanto mais eu oro, mais dá trabalho. Então não oro mais. Naquela noite, igual Jesus apareceu para Salomão de madrugada, o menino teve um sonho profético. Acordou desesperado, correu lá na cama da mãe, deu uma chacoalhada nela, disse, mãe, eu tive um sonho. Ela disse, está louco, menino? Tive, eu quero contar. Ela disse, então conta. Ela disse, mãe, o sonho era lindo demais. Era uma arquibancada, eu estava lá na arquibancada. No pódio tinha um troféu muito lindo. E a senhora, mamãe, estava em primeiro lugar. Estava em primeiro lugar. E lá da arquibancada eu dizia, vai mãe, vai mãe, vai mãe, vai mãe, vai mãe, porque vai valer a pena. Aí de repente, mamãe, eu percebi que do primeiro lugar a senhora foi vindo para o meio. Daqui a pouco, mamãe, a senhora não estava correndo, a senhora estava andando. Daqui a pouco, mamãe, a senhora não estava andando, a senhora estava se arrastando. Daqui a pouco, mamãe, a senhora não estava se arrastando, a senhora parou. E eu, desesperado daquela arquibancada, gritava e dizia, não para, mãe, vai dar certo, mãe, o troféu vai valer a pena. Aquela mulher, quando ouviu um sonho profético, dobrou o joelho no pé da cama e disse, me perdoa, Jesus, eu não entendia que o meu milagre estava mais próximo do... Tem gente aqui, pastora, que está dizendo, eu não vou orar mais, mas o grandão está na casa e está dizendo, ei, você está mais próximo do teu milagre do que você imagina. Então não desista. Ore
um pouco mais. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Como vai achar Deus, irmão? Quando buscar de todo o seu coração. Fiquei com vergonha, irmão. Não sei se aqui o povo tem costume de assistir a Copa do Mundo, mas lá em Brasília o povo vibra. E me deu vergonha, porque eu vi a intensidade quando sai um gol. Eu disse, meu Deus, se fosse na igreja desse jeito, o céu descia rapidão. E vibrava. E um olhava e dizia, pastor, não consigo ficar sentado não, tenho que ficar em pé. E estava quase entrando lá, irmão, para fazer o gol no lugar do Neymar lá. Eu disse, volta para cá, moço, tu derruba a televisão. Por quê? Porque para as coisas dessa terra, fulano, vai no meu casamento, irmão, compra o melhor terno. Se eu estiver mentindo, alguém fala, compra o melhor sapato. É, irmão, um dia eu fui num casamento, eu tinha um carro bem velhinho. Eu disse, meu Deus do céu, fui lá e arrumei um carro emprestado para poder chegar num carro melhor. Porque lá na portaria tinha que entregar a chave para o camarada que estava lá todo chique, o motorista, para levar o carro. Eu disse, então vamos dar um jeito aqui. Então para a gente ir para algumas coisas desta terra, a gente dá o melhor. Vai para buscar Deus. É um glória de qualquer jeito. É uma adoração de qualquer maneira. Ah, vai ser mais um pastor lá de Brasília. Irmão, não veio para ver pastor de Brasília. Você veio para ver Jesus, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Ele está na casa e está dizendo, eu estou procurando uma igreja que me busca de todo o coração. Saul tinha aparência. Em todo Israel não tinha ninguém belo como Saul. Todos os homens batiam do seu ombro para baixo. Saul era o cara. Saul, aonde chegava a palavra, era um homem guerreiro. Daqui a pouco pecou contra Deus. Aí Deus olhou para Samuel e disse, Samuel, eu rejeitei Saul. Até quando, Samuel, terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Aí Samuel olha e diz, e o senhor vai fazer o quê? Fica tranquilo, porque eu já tenho encontrado um segundo o meu coração. Segundo. Aí chega Samuel na reunião, irmão, para buscar aquele que é segundo o coração de Deus. Tu conhece a história? Quando Eliabe se apresenta, Samuel diz, é esse o ungido de Deus. Deus olha e diz, não é ele. Vem Samar, ele diz, é esse o ungido de Deus. Ele diz, não é esse também não. Eu não olho para a aparência. Vem Aminadab, Samar, Eliabe, não é também. Aí chega Davi, franzino. Aí Deus está aí, o homem que é segundo o coração de Deus. E eu descobri na Bíblia, irmão, como diz um pregador famoso aí, essa não tem no Google não, aleluia, na Bíblia, o porquê que Davi é segundo o coração de Deus. Todo pastor de ovelha, irmãos, quando levava o seu rebanho para o aprisco, ele pegava a ovelha branca como a neve, colocava no meio, porque era uma ovelha de grande valor. Pegava a ovelha malhada, colocava ao derredor, porque uma vez que o predador vinha, tragava a ovelha malhada, mas não tragava a ovelha branca como a lã, aleluia, porque era de grande valor. Aí a Bíblia diz que Davi cuidava de uma espécie de ovelha específica. Qual era, pastor Daniel? Ovelha malhada. Mas quando Davi se apresenta diante, aleluia, de Saul, ele vai dizer, toda vez que vinha o urso, toda vez que vinha o leão, eu rasgava o urso pelo meio, eu rasgava o leão pelo meio e salvava a ovelha malhada, porque era mais ou menos assim. Alguém olhava e dizia, Davi, não vai valer a pena, rapaz, sacrificar a tua vida por uma ovelha malhada, uma ovelha manchada, não vai valer a pena. Mas Davi diz, toda vez que vinha, eu arriscava a minha vida. Jesus veio nesta terra, irmão,
De repente ele está pregando numa sinagoga, os doutores não querem lhe ouvir. De repente Jesus olha e diz: o Filho do Homem não veio para os seus, mas ele veio salvar o que estava perdido. Jesus subiu no madeiro por ovelha malhada que não... Alguém olhou e disse: está cheirando cocaína. Jesus falou: vou subir o madeiro por causa dele. Está no motel se prostituindo. Jesus falou: vou subir o madeiro por causa dele. É drogado. Jesus disse: eu vou subir o madeiro, eu vou padecer morte de cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está presente aqui de todo o coração. A banda Calamachúria. Buscar de todo o coração. Ele está procurando nessa noite alguém que lhe busque de verdade, irmão. Busque de verdade. Aleluia. Ele não está procurando um povo perfeitinho, não. Ele está procurando alguém que se derrame na sua presença. Davi era tão cheio da presença de Deus que quando Mical olha, se escandaliza. Diz: esse rei está parecendo um vadio. Sabe por quê? Porque o rei vinha pulando, o rei vinha saltando, o rei vinha glorificando diante da presença de Deus. Está faltando quem busca a Deus de verdade. Uma samaritana até se preocupou com isso e disse: Senhor, aonde é que deve ser adorado? É no monte? É em Jerusalém? Jesus olha para ela e diz: a hora vem, agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Pastor Daniel, como assim de verdade, irmão, sem máscara? Jesus está cansado de pessoas que só vêm para a igreja porque a pastora vai olhar e mandar mensagem no dia seguinte dizendo: por que você não vê no culto? Aí por isso que ele vem. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou cansado de uma geração que vem para a igreja para marcar ponto. Ele está na casa e está dizendo: eu estou procurando adoradores de verdade. Que me busque de todo coração. Aleluia. E se converter dos seus maus caminhos. É impossível, irmão, encontrar o caminho do avivamento sem se converter. Não tem como ser cheio de Deus, cheio do diabo. Não tem como se encher de Deus, cheio das coisas desse mundo. Se esvazie nessa noite. Ela é macalamassúria. Ela é mais chouriamante euforia. Ele está na casa e está dizendo: se esvazie de tudo aquilo que não me agrada. Elias sabia disso tão bem, que a primeira coisa que Elias, porque Elias, irmão, foi um dos profetas do avivamento. Elias, o profeta do fogo, ele está diante do povo, e a pergunta de Elias revela como o povo de Israel era naquela época, porque Elias olha e faz a seguinte pergunta: até quando cocheareis em dois pensamentos? É o tema, irmão, que me deram. Até quando cocheareis em dois? Sabe o que ele estava dizendo aqui? Que o povo naquela época um dia adorava a Deus, no outro dia adorava Baal. Um dia dizia que só o Senhor é Deus, no outro dia adorava Zera.
para simplificar, um dia dava glória a Deus, outro dia bebia cachaça. E cocheava em 2 pensamentos. Aí Elias chega e pergunta: até quando? Porque é muito simples, irmão. Se Baal for Deus, pode adorar Baal. Mas se o Senhor for Deus, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Aí o povo está indeciso, aí Elias entra em cena. E o texto diz que Elias arruma o altar que estava quebrado. Quer receber o fogo de Deus, mas não quer arrumar o altar que está quebrado. O grandão está na casa e está dizendo: coloca o teu altar em ordem. Cada um aqui nesta noite tem um altar individual na presença de Deus. E ele está na casa e está dizendo: a minha presença só vai descer na tua vida se você colocar o seu altar em ordem. E o texto diz que quando Elias arruma o altar que estava quebrado, o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto, consumiu as pedras e ainda lambeu a água que estava naquele ambiente. Quando o povo contemplou aquele acontecido, eles gritaram em uma só voz dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então é necessário se converter. Quando o povo orar, quando o povo buscar, quando o povo se humilhar e quando o povo se converter, Salomão, diz o Senhor, ouvireis do céu. No livro de Isaías diz que a nossa oração não é ouvida porque o nosso pecado faz uma barreira entre nós e o nosso. Mas ele está na casa e está dizendo: se converter, eu vou ouvir. Se converter, eu ouvirei dos céus. Ele diz na sua palavra que o seu ouvido não está gravado para que possa ouvir. Eu ouvirei dos céus. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. Irmão, isso aqui é muito sério. Perdoarei os seus pecados. Só Deus perdoa pecado. Pastora Adriana, ninguém será lançado no inferno por causa dos seus pecados. Pastor ficou doido agora. Não, irmão, ninguém será lançado no inferno por causa dos seus pecados. Por que, pastor, será lançado então? Um rei se disfarçou de pastor, foi no presídio de segurança máxima. Lá estava um homem condenado à morte, iria ser morto naquela mesma noite. O rei disfarçou de pastor, entrou dentro daquela cela e disse: eu vim lhe dar um presente. Estava com a Bíblia na mão, uma carta dentro da Bíblia diz: eu vim te dar um presente. Aquele condenado olhou e disse: do que me vale o seu presente se hoje serei condenado à morte? Não quero o seu presente. O rei disfarçado de pastor voltou para o seu palácio, assentou-se na cadeira real. À noite seria a execução daquele bandido. O rei se colocou de pé e fez a seguinte pergunta: você sabe por que você vai morrer? Ele disse: sei. Eu vou morrer porque eu sou um assassino. Eu vou morrer porque os meus pecados são dignos de morte. O rei se colocou de pé e disse: você não vai morrer por isso. Você vai morrer porque hoje de manhã eu entrei dentro da tua cela com uma carta na mão, e aquela carta era o seu perdão, e você recusou o perdão. Pastor, ninguém será lançado pelos seus pecados. Não, pessoas, homens, mulheres, multidões e multidões serão lançados no inferno
porque rejeitou o perdão de Deus. Porque todo dia Jesus está aqui dizendo: eu te perdoo. Você quer o perdão? Eu te perdoo. Você quer o perdão? Eu te perdoo. Ele tem poder para perdoar pecados. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós passamos pelo período complicado de pandemia. Só que o grandão está na casa e está dizendo: Daniel, se o meu povo orar, se humilhar, buscar, eu sararei a sua terra. Pastor, lá em casa está cheio de pessoas doentes. Ele vai sarar através do poder da tua oração. Se coloque de pé. Pastora Keila, prepara uma adoração. Quantos querem ser avivados? Irmãos, a Bíblia diz que quando Salomão terminou de edificar o templo, a glória de Deus, existem pessoas por aí que acham que para atrair a presença de Deus tem que inovar. Pessoas por aí acham que tem que modernizar para atrair a presença. Não, irmão. E para atrair a presença de Deus, é só fazer o que está na palavra do Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Que quando a gente começou a fé, a gente aprendeu com aqueles pastores antigos que diziam assim: olha, quando o pastor chamar lá na frente, tu fica glória, 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 aleluia, 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 até ser batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo no culto de oração, irmão. Estava de joelho dobrado, orando lá, quase dormindo. Daqui a pouco Jesus me pegou com a sua presença e me encheu do teu Espírito Santo. Alabanda calamaia. Ele está na casa e está te dando a receita nesta noite. Vai dando glória. Vai dando glória. Quantos querem ser cheios? Eu termino agora, irmãos. Fizeram uma excursão na casa de John Wesley. Pastor, quem é John Wesley? Um dos maiores avivalistas que a terra já viu. Seminaristas estavam naquela excursão e vendo a casa de John Wesley. De repente, um quarto separado com um tapete e um cercadinho. Naquele tapete tinha duas marcas de joelhos. Os joelhos de John Wesley, onde ele orava buscando a presença de Deus. Todos aqueles seminaristas voltaram para o ônibus. O instrutor está contando, de repente percebeu que faltou um jovem. Ele voltou para dentro daquela casa, saiu procurando. Daqui a pouco o jovem tinha pulado aquele cercadinho, colocou o seu joelho na marca dos joelhos de John Wesley, e a oração dele era: Senhor, faz outra vez. Senhor, faz outra vez. Senhor, faz outra vez. O instrutor bateu no ombro daquele menino e disse: Billy, vamos embora, porque está todo mundo lá no ônibus te esperando. Pastor, quem é esse tal de Billy? Nada mais e nada menos do que Billy Graham, um dos maiores avivalistas que a terra já viu. Pastor Daniel, Deus pode fazer de novo? Pode. É hoje, varões, que o grandão está na casa e está dizendo: eu vou levantar homens e mulheres, jovens e adolescentes, senhores e senhoras, diante da minha presença. Eu vou derramar do meu Espírito, do meu poder, da minha presença.